Amém. Então eu, nesse momento, saúdo a todos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos daqui e aos de longe, como diz a Bíblia, aos de perto e aos de longe. Aos que estão nos assistindo aí por fora, eu saúdo também com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, repetindo, é sempre um prazer, uma satisfação estar com os irmãos aqui no sábado, no dia do Senhor, nesta escola sabatina, ensinando e aprendendo, que a palavra diz que quem ensina, aprende. Então, eu procuro fazer as duas coisas. Pois bem, mas então, vamos direto ao assunto. A nossa lição hoje continua em São Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, vamos seguindo. Sábado falamos do versículo 1 e hoje vamos falar do 2 em diante. Vamos até onde der o horário. Lembrando que logo mais à tarde nós teremos o programa Semeando a Palavra, lá com o pastor Paulo. Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo a partir do 2. Falamos do primeiro. No primeiro versículo, nós gastamos algum tempo sábado aqui, falando sobre os falsos profetas. Como eu disse, esse capítulo é um capítulo próprio, porque ele tem um tema, e o tema é os falsos profetas. Nós falamos sobre isso. E aí continua a lição aqui dizendo que também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores no presente tempo, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O resultado dessas pessoas é isso aí, uma repentina destruição. Por quê? Versículo 2. Versículo 2. Por que essa repentina destruição? Porque muitas pessoas incautas, pessoas inocentes, pessoas displicentes, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, essas pessoas simples, essas almas simples, acompanham esses falsos ensinadores, esses falsos doutores, porque eles têm muita conversa. Fogem da palavra, não falam a palavra como ela é, mas enganam as pessoas com filosofias, com promessas e com palavras não substanciais. Então é necessário a gente ter cuidado, porque aqui a palavra está afirmando: muitos seguirão as dissoluções daqueles, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por que verdade? Porque a verdade ensina uma coisa e essas heresias ensinam outra. A verdade, Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas sem você conhecer a verdade, conhecendo uma filosofia falsa, conhecendo uma heresia mais fácil, porque não estou falando mal de ninguém, mas hoje é muito comum as pessoas quererem facilidade. Caminho largo, é isso que as pessoas preferem. Mesmo sem querer, mas preferem. Então, encontrando o caminho mais fácil, muitos seguirão. Mas o que acontece? Será acarretado por repentina destruição. E esses falsos ensinadores, por avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas. Está aqui.
Vamos explicar a palavra como a palavra é. Eu não quero ofender ninguém, não estou falando mal de ninguém, mas estou falando a palavra como a palavra é. Está aí. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas. Precisa explicar isso aqui? Não precisa. Isso aqui já fala por si. Essas palavras falam por si. Por avareza, principalmente por dinheiro, vamos trocar em miúdo, por dinheiro, farão dos membros negócio. Negócio. Não é por um negócio para a salvação, mas um negócio para um bem-estar. E aí o que vem? Vem a teoria da prosperidade. A teoria da prosperidade, ensinando sempre um caminho fácil, um caminho largo, um caminho que no meio político, eles dizem, toma lá e dá cá. É isso. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, palavras não verdadeiras, palavras não concretas, palavras que não levam as pessoas para onde as pessoas querem ir. Todos querem se salvar, todos querem ir para o céu, passar 1000 anos lá, mas por avareza farão das pessoas negócio com palavras fingidas. E diz mais, sobre os quais, sobre esses tais, já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Noutras palavras, noutra tradução, diz assim, noutras palavras diz, o juízo para essas pessoas está próximo. E o tempo da condenação não dorme, ou seja, está se aproximando. Mas agora no juízo, como será? No dia do juízo, que é o dia da vinda de Jesus, é o dia de juízo, não é o dia do juízo. Juízo nós estamos vivendo já, o juízo. Mas o dia de juízo é o dia da vinda de Jesus. E ele vai vir nas nuvens, vai encontrar 2 fileiras, uma à direita, outra à esquerda, e aí vai sair a sentença. Aos da direita, ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Aos da esquerda, que são esses que enganam as pessoas, que ensinam um caminho fácil, que não ensinam a verdade, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Aí eles vão dizer o quê? Vamos ver aí o que eles vão dizer. São Mateus 7, 21, 22, 23. Vamos ver. São Mateus 7, 21, 22, 23. Porque eles vão ter uma resposta. Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, fazer a vontade de Deus é a nossa possibilidade de irmos morar com Ele. Sem a vontade de Deus, não poderemos chegar lá. O 22. Aí Jesus continuou dizendo, muitos, lá o São Pedro diz que muitos seguirão. Não foi isso? Pedro disse isso. Muitos seguirão. E aqui Jesus diz, muitos, se referindo àqueles, Jesus diz, muitos me dirão naquele dia da vinda dele. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? E agora? Diante dessa resposta deles, o que Jesus vai dizer? 23. São Mateus 7, 23.
São Mateus 7,23, a resposta de Jesus. E então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, nós fizemos maravilhas, nós expulsamos demônios, nós pregamos a tua palavra, só que não pregaram conforme ela é. Em vez de mostrar a verdade, mostraram interesses pessoais. Por isso a resposta de Jesus, aliás, a sentença de Jesus vai ser essa: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus amados irmãos, falando a verdade para vocês, falando a verdade para a irmãzinha aí, nós precisamos estar atentos. A palavra que é a verdade. O nosso caminho é esse aqui. Vamos estudar a palavra e seguir a palavra com verdade. São Pedro 2:3. E aqui então diz: e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Qual sentença? Aquela: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E a sua perdição não dormita, porque o fim daquelas pessoas são essas. Por quê? Tanto eles como as pessoas que foram enganadas, todas terão o mesmo fim. Versículo 4. Por quê? Agora fazer uma comparação muito lógica. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Olha aqui, tem 4 coisas principalmente para nós meditarmos. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram naquele tempo lá, acompanhando Satanás, também não vai perdoar essas pessoas agora que acompanham esses falsos mestres, que acompanham esses falsos doutores, acompanham esses falsos ensinadores. Aqui Pedro diz: porque se Deus não perdoou aos anjos eram mais especiais, mas mesmo assim não foram perdoados, preferiram acompanhar Satanás, então vão. E o fim deles foi serem lançados no inferno. Mas esse inferno aqui, muitos ensinam por aí que o inferno é um lugar de sofrimento, é um lugar que está queimando noite e dia, queimando. Mas agora pensemos bem, a Bíblia aqui não diz isso. A Bíblia diz que o inferno aqui é o quê? Cadeias de escuridão. Havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Vamos lá para o juízo. Lá no juízo, sim, é que vocês vão ser queimados. Mas por enquanto, eles não estão sendo queimados nesse inferno, não. Não existe esse inferno, esse lugar queimando noite e dia, não. Esse ensino não é verdadeiro. Não é conforme a palavra. Esse inferno aqui é a escuridão. Qualquer lugar escuro é um inferno, lugar inferior. E esses anjos se rebelaram naquele tempo, estão nesse lugar, reservados lá, até o dia do juízo. No dia do juízo, sim, o fogo vai vir do céu e vai queimá-los. Mas vamos pensar outra coisa. Se esse inferno fosse um lugar de sofrimento, as pessoas queimando lá noite e dia, desde o começo do mundo até agora, queimando noite e dia, não tinha mais nada. Era cinza, somente cinza. E como é que essas cinzas iriam passar pelo juízo?
Então, meus amados, vamos devagar, vamos com calma, vamos ler a palavra e vamos procurar entender a palavra. O inferno não é um lugar de sofrimento para ficar queimando noite e dia. Mas esses anjos e as pessoas perdidas estão lá esperando o juízo, o dia do juízo. Aí sim, a decisão final vai ser no juízo. Versículo 5. Outra comparação interessante. Deus também não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então esse mundo antigo foi o mundo da época de Noé. Também não foi perdoado. Deus mandou que Noé pregasse 120 anos. Noé pregou. Ninguém aceitou, ninguém quis. Deus também não perdoou. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Mas o que Deus fez? Na sua bondade, Deus guardou o seu mensageiro. Deus guardou Noé. Sozinho? Não, a Bíblia aqui diz, com mais 7. Noé e mais 7, 8. Então, a salvação naquele tempo, para aquele mundo, foi somente para 8 pessoas. Por isso, eu também não me incomodo se a igreja está cheia ou se está vazia. Porque se naquele tempo só se salvaram 8 pessoas, hoje, como Jesus disse, como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Hoje os salvos mesmo, serão poucos. As igrejas podem estar cheias por aí afora, não tem problema. Agora, na hora de passar a peneira, para ver quem é que fica, como foi aqui nos dias de Noé, só escaparam 8. Então, vamos nos segurar firmes na verdade, para nós sermos destes que vão compor o número dos salvos. Também aconteceu com... Bom, mais na frente vamos falar de Sodoma. O pregoeiro da justiça, Noé. Ele ganhou esse título. Pregoeiro da justiça. Por quê? A mensagem de Noé era uma mensagem de salvação. Quem cresce na mensagem de Noé se salvaria do dilúvio e estava em condições de se salvar para a vida eterna, assim como Noé se salvou. Então foi chamado pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, a sua família, Noé, 3 filhos, a esposa e as noras. O que Deus fez? Trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quem não aceitou a mensagem, se perdeu. Versículo 6 agora. E condenou, Deus não perdoou os anjos, não perdoou o mundo antediluviano e também não perdoou as cidades de Sodoma e Gomorra. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Para nós hoje é um exemplo, mas vamos trocar em miúdo. Condenou a subversão às cidades, no plural, cidades de Sodoma e Gomorra. E a gente fala, a gente sempre está falando, Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra. Mas agora uma pergunta, será que naquela destruição lá,
Foram somente essas duas cidades, Sodoma e Gomorra? Que a gente só fala assim. Mas a palavra vai nos dizer um pouquinho diferente. Vou fazer uma comparação para vocês aqui. Tem a cidade do Rio de Janeiro aqui. Cidade grande. Mas tem a cidade de Caxias. Tem a cidade de Campo Grande. Tem a cidade de Nova Iguaçu. Tem Niterói. Mas tudo agregado aqui ao Rio de Janeiro. Pois foi isso que aconteceu. As duas cidades maiores, mais populosas, eram Sodoma e Gomorra. Mas como os habitantes vizinhos não tinham também um bom comportamento, foram também. Não todos, mas alguns foram. Nós vamos ver essa história. Bom, tinha uma cidade chamada Zoar, próximo dali. E Ló pediu para ir para lá. E Deus permitiu que ele fosse. Escapou. Mas tinha outras cidades que seus habitantes também eram pecadores muito terríveis e não tiveram a mesma sorte de Zoar. Vamos ver essa história em Deuteronômio. Vocês podem... Isso é uma novidade, hein? Aquele outro irmão estivesse aqui, ele dizia, olha, eu vou aprender essa. Deuteronômio 29, 23. Vamos ver quais foram as outras cidades que foram também destruídas junto com Sodoma e Gomorra. Deuteronômio 29, 23. Toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. E assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na ira do seu furor. Está aí, mais duas. Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Eram chamadas cidades da planície. Sempre que a Bíblia fala as cidades da planície, está se referindo a essas cidades aí. Essas 4 cidades. Sodoma, Gomorra, as maiores, mais populosas. Mas ali agregada a elas estavam essas outras duas, Adimá e Zeboim. Foram destruídos também. E com a maldição tão grande que nada mais seria semeado ali, não produziria mais nada, não cresceria mais erva nenhuma, tudo por causa daquela destruição. Então, meus amados irmãos, vamos pensar bem em nós. Todos esses exemplos são exemplos para nós, falam conosco hoje. Mas o que é que devemos fazer? Nos preparar. A palavra está falando conosco. Vamos ver, irmãos. Romanos 10, 8. Romanos 10, 8. E o tempo passa rápido. Romanos 10, 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, junto de mim, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então a palavra está junto de nós, é nossa companheira. Então devemos ler, crer e praticar. Esta é a palavra da fé que pregamos. Não podemos esconder, nem deixar de falar a verdade, porque é verdade. Versículo 7 agora, lá. Condenou a subversão? Sim. E livrou quem? Daquelas 4 cidades. Deus livrou quem? Ló,
E quem mais? As 2 filhas. Era para salvar a família. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ló vivia lá naquela cidade, mas vivia enfadado, cansado, aborrecido de tanta coisa que ele via e ouvia por aqueles homens. Versículo 8. Livrou o justo Ló, com a sua alma enfadada, porque este justo Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as obras daqueles homens ímpios. Está aí o exemplo para nós também. Ló vivia lá, mas não participava daquilo. Ele se cansava, ele se aborrecia, ele se afligia de ver e ouvir, mas não tomava parte. Mesma coisa nós podemos fazer hoje. Com toda segurança, podemos fazer isso hoje. Podemos ver, ouvir, assistir, presenciar, mas não participar. Até porque a palavra diz para não sermos participantes dos seus pecados. Vamos encontrar essa palavra para não sermos participantes dos seus pecados? Vamos ver. Eu vou citar, mas procurei, irmãos. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 e 5. Mas eu vou citar. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Timóteo, então não devemos participar dos pecados alheios. O que nós podemos fazer é advertir, lamentar, mas não podemos ser participantes, não podemos ser comungantes com eles naquelas obras más. E agora o convite do céu diz assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Esse é o último convite. É o último convite de advertência. Sai dela, povo meu, para que não seja participante. Está aí, ó. Está aí a palavra falando conosco. Para que não seja participante dos seus pecados. Dos pecados de quem? De Babilônia. E quem é a Babilônia hoje? No passado, no tempo de Daniel, a Babilônia era aquela lá, de Nabucodonosor. E hoje? Nós devemos sair de onde? Quem é a Babilônia hoje? É essa confusão religiosa. Cada um puxando para si. Cada um está mais certo que o outro. Mas a palavra está ficando para trás. Então, precisamos e devemos ensinar a palavra como ela é. A palavra está dizendo: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. É o povo de Deus. Deus está chamando o seu povo para sair de onde? Da confusão religiosa. Sair desses movimentos por aí que não ensinam a palavra como a palavra é. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas estavam expulsando os demônios, estavam fazendo maravilhas, estavam curando, estavam pregando a palavra, só que não estavam fazendo conforme Deus manda. E Deus não perdoou os anjos que pecaram. Deus não perdoou o mundo antediluviano, mas mandou Noé pregar 120 anos. Deus não perdoou Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, aquelas cidades, mas salvou Ló com as 2 filhas. Poderia ter salvo a esposa, mas a esposa desobedeceu ao anjo. O anjo disse: não olhe para trás. E ela olhou, ficou. Então a palavra está falando conosco. Esta é a palavra da fé que pregamos.
A palavra está junto de nós. Vamos falar, praticar e viver aquilo que a gente lê e ensina. Porque é muito fácil dizer assim: eu sou salvo, ou eu sou santo, ou eu leio a palavra, ou eu prego a palavra. É muito fácil. É como disse o garoto ali. Ele veio cantar o hino aqui e falou que é muito fácil. Agora, difícil mesmo é você viver aquilo que você fala, aquilo que você canta, aquilo que você prega. É fácil dizer, eu sou cristão. Difícil talvez seja, é você viver o cristianismo. Por quê? Não estou falando mal de ninguém, mas o cristianismo é muito diferente. Principalmente na parte do amor. O cristianismo é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está o grande mandamento. A grande vontade de Deus é que nós façamos assim. Mas amando a Deus, vamos obedecer a Deus. Amando o nosso próximo, vamos ajudar o nosso próximo. E viver o cristianismo. Tiago disse: assim falai e assim procedei. Se nós falamos e não procedemos, não estamos fazendo nada. Estamos nos enganando e enganando as pessoas. Que não pode ser assim. Nós temos que ser cristãos verdadeiros. Amém? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Até logo mais no programa Semeando a Palavra.